Olá, amigos. Esta é a nossa nona videoaula da disciplina Literatura Portuguesa 1. O tema do nosso encontro de hoje será Luís Vaz de Camões, autor que será estudado ainda no encontro da semana que vem, dada a grandeza da sua obra. Hoje a ênfase será sobre o Camões épico, tendo como referência sua obra-prima chamada Os Lusíadas. Eu inclusive mandei para vocês, né, uma versão aí que eu coloquei em cordel, uma versão resumida, claro. O poema é enorme, não é? Então, vocês aí receberam no Siga de vocês uma versão para os que não conheciam a história, não é? Ok? Então, sem mais delongas, vamos direto ver alguns fatos, né, marcantes da vida do Camões. Então, a primeira questão aí é a dificuldade de se traçar o local e a data de nascimento, né? Então, nós temos aí algumas das datas mais apresentada pelos pesquisadores é o ano de 1524 ou 1525 para o nascimento. Quanto ao local onde ele nasceu, há uma disputa aí entre Lisboa, Coimbra, Santarém ou Alenquer, né? Então, para que vocês saibam. Provavelmente Camões foi oriundo de uma família fidalga, o que explica a sua presença na corte, né? Em Lisboa teve uma vida boêmia, aliás, é um fato muito explorado, né? Inclusive na literatura popular, Camões virou Camonge, é um personagem, dada a sua inteligência, sua sabedoria. Em 1547, ele segue para Celta, na África, e para lutar e perde um olho em combate. Por isso que vocês veem a foto dele sempre, né, com um dos olhos aí fechados, né? Ele perdeu esse olho em batalha lá na África. Em 1550, alista-se para ir à Índia, mas antes de ir ocorre um episódio. Ele quase matou, né, um empregado do palácio do rei, chamado Gonçalo Borges. Numa briga, ele o feriu, né, e por conta disso, ele parte, né, ele primeiro foi preso e logo depois ele é solto e ele parte para as Índias. Aportou em Goa em 1554. Em 1556 é preso, depois de ter publicado sátiras contra Dom Francisco Barreto, que governava as possessões portuguesas na Índia. Em 1561 é libertado da prisão. É uma vida bastante tumultuada. Eu estou aqui fazendo um resumo, mas vocês terão toda a descrição desses fatos, né? Em 1562 é nomeado para a função de provedor módulos defuntos e ausentes para Macau. Era uma função de que ele ficava encarregado de contactar as famílias e passar para eles as posses daqueles que morriam em combate. E aí, em 1565, ele viaja para Goa, na China, e aí acontece um episódio meio lendário, né? Que ele teria naufragado no rio Mekong, e aí ele ficou dividido entre salvar a sua namorada, Dinamene, ou salvar os Lusíadas, né? Que ele já não tinha publicado ainda, mas já tinha escrito. Bom, até hoje lemos os Lusíadas, né? Então, coitado da Dinamene. Era uma donzela chinesa pelo qual ele se apaixonara. Em 1566 foi levado a Malaca, onde recebeu nova ordem de prisão. Lembra lá do cargo que eu citei, em 1562, né? Então ele foi acusado de ter passado a mão grande, né? E
se apropriado de bens dos defuntos. Em 1567, ele embarca na nau de Pedro Barreta para Sofala, em Moçambique. Em 1569, Diogo do Couto o encontrou em precárias condições em Moçambique, vivendo na absoluta pobreza. E aí ele consegue levantar algum dinheiro para custear gastos, né, e trazê-lo para Portugal. Então ele chega em Portugal, retorna a Portugal no dia 7 de abril de 1570, né? Em 1572, o rei Dom Sebastião, que ainda era adolescente na época, determinou que os Lusíadas fosse publicado, concedendo também uma pequena pensão à Luís de Camões. Só que mesmo com esse dinheiro que ele recebeu, essa pequena pensão que ele recebia, né, mensalmente, quer dizer, não sei se mensalmente ou anualmente, mas provavelmente mensalmente, ele acabou na absoluta pobreza, né? No dia 10 de junho de 1580. É com a morte de Camões, inclusive, que o classicismo se encerrará, dando início ao Barroco. 2 anos antes de Camões, o mesmo rei que lhe concedera essa pensão, que lhe permitira publicar o livro, né? Também tinha desaparecido numa batalha no norte da África, né? Dom Sebastião, a quem inclusive Camões dedica a obra, né? Então era muito comum se dedicar a obra ao mecenas, aquele que patrocinava a obra. Então é uma vida bastante tumultuada. Quando na literatura portuguesa 2 vocês estiverem estudando o Bocage vai se comparar a ele, né? Se comparar nessa vida errante, os dois tiveram essa vida errante. E ele diz apenas que a diferença é que ele não teve o gênio que Camões teve, né? A grandeza que Camões teve. Então é isso. Se tomarmos a data de 1524 como sendo a data de nascimento dele, ele teria vivido 56 anos apenas, não é? Bom, então passo a falar agora do Camões épico. Vamos começar a entrar nos Lusíadas, né? Então, primeiro que vocês saibam, até como preparação para o encontro da semana que vem, que a obra dele se divide em lírico, épico e dramático. Ele escreveu obras, né, que tratam dos sentimentos. Então, o épico, que vai tratar do tema da guerra, né, dos heróis, o herói representante da nação, que é Vasco da Gama. E produziu também teatro. São dele o Alto de Filomeno, é o rei Seleuco e Anfitriões. Ok? Bom, a produção épica do autor está concentrada no livro, né? Eu estou aqui apontando o cordel, mas é um livro. É claro que eu tenho algumas versões dele. E a obra dele, né, é chamada de Os Lusíadas, né? Que, como toda obra épica, é a representação ou a síntese do espírito da nação. Então você tem a Ilíada e a Odisseia, que é o espírito do grego. Você tem a Eneida, que é o espírito do romano, né? Você tem os romanos ali, a obra do Vigílio. Você tem os Lusíadas, que é Vasco da Gama representando exatamente a grandeza desse espírito lusitano. Ok? A ideia de um épico nacional existia no seio português desde o século XV, quando se iniciaram as navegações. Nas suas obras dramáticas, procurou fundir elementos nacionalistas e clássicos. Então, o assunto de Os Lusíadas é a viagem que Vasco da Gama faz
procurando uma rota para chegar às Índias, né? Passando pelo sul, a parte sul, extremo sul da África. Só para lembrar, se aqui fosse a África, nós temos na parte de cima o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo separa a África da Europa. Então, desde a Idade Média, os navios cortavam o Mar Mediterrâneo para chegar às Índias, onde traziam as especiarias, o cravo, a noz moscada, a pimenta, não é? E nesse período nós temos aí os muçulmanos dominando o mar Mediterrâneo, não permitindo que as naus cristãs cruzassem, né, em direção ao Oriente. Então era necessário encontrar um novo caminho. Então, um pouco antes de Vasco da Gama, já Bartolomeu Dias tinha tentado fazer esse caminho, saindo de Portugal, passando e contornando o continente africano. Mas ele só conseguiu passar um pouco mais dessa parte, desse extremo sul, né? Na época chamava-se Cabo das Tormentas, hoje chama-se Cabo Horn. Ele já foi chamado também de Cabo da Boa Esperança, não é? Então, nessa parte aqui do sul, do extremo sul do continente africano, dois oceanos se encontram, o Atlântico e o Índico. E nesse encontro há uma produção de tempestades violentas, né? Maremotos. Então, o Bartolomeu Dias não conseguiu avançar. Coube a Vasco da Gama cumprir este projeto. Então ele passou aqui pelo lado ocidental da África, passa por baixo da África, parte sul, né? E ele vai aqui, mais ou menos por aqui, você tem a ilha de Madagascar. Tudo isso está no mapa, tá, gente? Então não se preocupe, está tudo desenhado nos slides que eu mandarei para vocês. Então, uma ilha de Madagascar, que fica aqui mais ou menos na frente de Moçambique. Ele passa por lá, sobe, continua subindo até chegar na África. Então, o motivo de Os Lusíadas é essa viagem, não é? Feita por Vasco da Gama. Né? Ok? Eu digo assim no cordel: neste cordel cantarei as armas e os barões que foram até a Índia em lusas embarcações. Li esse caso bonito nos Lusíadas, escrito pelo genial Camões. Quando faltavam 3 anos para o Brasil ser descoberto, portanto em 1497, o grande Vasco da Gama, seguindo um rumo incerto, contorna o sul africano, chegando a um porto indiano, pondo o mundo boquiaberto. Foi o primeiro europeu que veio a cruzar tais vias, indo além dessa maneira de onde Bartolomeu Dias, com seus bravos navegantes, chegara 10 anos antes, enfrentando as ventanias. Então, a viagem em 1497 de Vasco da Gama, passando por baixo do continente africano e subindo até chegar nas Índias. Esse é o tema, este é o assunto de Os Lusíadas. Então, como eu falei para vocês, né, o sonho de escrever uma epopeia era bastante antiga, antecede muito, né? Antes de Camões, o italiano Angelo Poliziano ofereceu-se a Dom João II para o fazer. Garcia de Rezende, no prólogo do Cancioneiro Geral, já sabemos, onde está lá a poesia palaciana dos anos 1400, né? Então, Garcia de Rezende, no prólogo do Cancioneiro Geral, insiste na necessidade da criação de uma epopeia. Diogo de Teve e João de Barros
chegaram a projetar epopeias como forma de imortalizar os descobrimentos. Antônio Ferreira encorajou Pero de Andrade Caminha a escrever versos sobre os feitos portugueses. Estava criada a circunstância propícia, só faltava o poeta de gênio. Esse foi Camões. Os Lusíadas é considerada a epopeia portuguesa por excelência, né? O próprio título já sugere essa condição do Vasco da Gama como um representante, uma síntese do espírito nacional. Daí Lusíadas, né? Os Lusos, a epopeia dos Lusos, ou a saga dos Lusos. Ok? Bom, aqui eu salto algumas questões que vocês verão. A obra é uma obra enciclopédica. Eu recomendo para os que forem ler o original que procurem obras que tragam notas de rodapé, porque de fato é um conhecimento muito vasto, além das dificuldades normais do uso de palavras arcaicas, né? Do uso de hipérbatos, que são aquelas mudanças da ordem das palavras na frase. Então, o objeto direto começa no início da frase, o sujeito está no final, no meio está o predicativo, essas coisas do tipo. Então, além dos hipérbatos, né, há também referências à mitologia, à história, né, à geografia, até o horóscopo. Então, toda a ciência, né, que existia foi alvo da consulta de Camões, que tinha realmente um saber incrível, né? Então, geografia, história, religião, mitologia, tudo isso torna o texto muito, muito denso. Para fazer o cordel, eu tive que ler as notas de rodapé todas, fazer consultas, me deu muito trabalho, né? É claro que o cordel não tem a mínima pretensão de substituir a obra. É uma antessala, é apenas uma preparação para quem quer entrar na obra original, ok? A obra é dividida em 10 partes chamadas de cantos, né? Cantos é o equivalente a capítulo. Então, são 10 cantos que somam 1.102 estrofes, né? Num total de 8.816 versos decassílabos. Gente, não é querendo me gabar não, mas eu escrevi uma versão em cordel do E o Vento Levou, que é quase isso. E vai ser maior, porque eu estou preparando, quando tiver tempo, a segunda parte. Então, eu quase cheguei aí na quantidade de versos de Os Lusíadas. Então ele emprega a oitava rima, que tinha o seguinte esquema rimático, quer dizer, o esquema de rima, né? O primeiro verso rimava com o terceiro verso e com o quinto verso. Primeiro, terceiro e quinto. O segundo rimava com o quarto e com o sexto. Então até agora temos ímpares rimando com pares. E ele terminava com um dístico, 2 versos que rimavam entre si. Então o esquema é A, B, A, B, A, B, C, C, ok? Que dá um total de 8 versos, daí oitava, né? Então a oitava rima são estrofes, desculpem, com 8 versos que obedecem a esse esquema rimático, né? A, B, A, B, A, B, C, C. Como era próprio das epopeias, você tinha parte da narração, que pega a maior parte do livro, e você tinha uma introdução que tinha subdivisões. Então você tem a proposição. O que é a proposição? Você diz sobre o que vai falar. Depois vinha a invocação. Você pedia a inspiração aos deuses da mitologia. No caso dele, ele pede a ninfas
que moravam no Rio Tejo. Ninfas, quer dizer, deusas que moravam dentro do Rio Tejo. São as Tágides. Depois você tem o oferecimento, que ele oferece a Dom Sebastião, que financiou a obra, né? Então, a parte da introdução é dividida em proposição, invocação e oferecimento. Depois vem a narração, que ele pega a maior parte do canto 1 e ele vai até quase o final do canto 10. Então, a grande parte, 90% do texto, é a parte narrativa. E ele encerra com o epílogo, né, que são os versos finais do canto 10. Ok? Então, introdução, narração e epílogo. E dentro da introdução você tem essa subdivisão. Isso não, ele não inventou. Isso ele copiou das epopeias que vinham de Homero, depois de Virgílio. Era um esquema que deveria ser seguido. Então, o resumo da história, vocês têm no cordel, mas eu preparei aqui um resumo. Então, depois da introdução, da invocação e da dedicatória, inicia essa narração. E aí ele vai falar da assembleia, da reunião entre os deuses no Olimpo, porque houve uma divisão entre os deuses. Vênus era favorável à viagem dos portugueses e Baco era contrário. Por que Vênus era a favor? Porque os portugueses são identificados como descendentes dos troianos. Os troianos, você tem essa discussão nas epopeias, nas duas homéricas e na de Virgílio, uma guerra de 10 anos entre os gregos e Troia. Troia é incendiada, mas Vênus encaminha Enéas, que era o líder deles, dos troianos, para, depois de muitos anos, chegaram a Roma, onde fundam a nova Troia. E como Portugal é latina, quer dizer, descendente dos romanos, também é descendente dos troianos. Então Vênus defende os portugueses porque são descendentes dos troianos, né? E por que ela era ao lado de Troia? Porque o filho do rei de Troia votou nela numa eleição para escolher a mais bela e mortal, né? Então, ela recebeu esse voto e por conta disso ela ficou favorável aos troianos, ok? E Baco não queria que os portugueses seguissem com a viagem, porque ele tinha sido consagrado entre os deuses por grandes façanhas na Índia. Ele era uma espécie de rei daquele povo lá. Então, se ele, como Deus, teve uma grande façanha por ter descoberto as Índias, por ser, né, o rei ali, o Deus adorado, se um mortal repetisse a façanha dele decairia em grandeza. Então ele não queria perder essa grandeza que um humano viesse concorrer com ele. Então ele se coloca contrário à viagem. E como era próprio entre os deuses da mitologia, vejam aí o classicismo aparecendo, né? Os deuses mitológicos, os deuses pagãos. Eles tentaram subornar ali, tentaram cooptar outros deuses para votarem neles. Então nessa eleição que ocorre lá no Olimpo, Vênus é a vencedora. Então os deuses irão favorecer a viagem dos portugueses. O rei Dom Manuel teve um sonho, e nesse sonho ele viu os rios lá da Índia se transformando em pessoas e conversando com ele, convidando, pedindo que ele levasse a nação Portugal até lá, né?
Então ele convoca o Vasco da Gama por sua vez convoca os outros comandantes e eles agora, beneficiados pelo voto dado a Vênus, partem. Mas pensam que Baco se conformou com a derrota? Tudo menos isso. Ao longo de toda a viagem, ele vai procurar de toda forma impedir que os portugueses alcancem o objetivo, que é chegar às Índias. Então tá tudo indo muito bom, tá tudo indo muito bem. Ele, inclusive, chega a desembarcar na terra de Melinde, onde é muito bem recebido, e conta ao rei, né, o Vasco da Gama conta ao rei toda a história de Portugal, quer dizer, os principais pontos da história de Portugal, os principais personagens, né? É o episódio lá da Inês, que nós vimos quando falávamos lá de Dom Pedro, na figura de Dom Pedro, né? Inês de Castro, aquele episódio da rainha que foi rainha, da dama que foi rainha após morta, né? Só lembrando, Dom Pedro, pai de Dom Pedro, ordena a morte dela e dos filhos que ela tinha tido com o filho, Dom Pedro. E quando ele volta, depois que o pai morre, ele assassina, ele manda matar, ele mesmo se encarrega da morte, né? Com requintes de crueldade dos que mataram a sua amada. Ok? Bom, então ele vê esses episódios todos.